Carreira jurídica da magistratura estadual. Como se preparar para o concurso? Quais os pontos positivos e negativos? Assista esse vídeo até o final, que a doutora Rafaela Soma, que é juíza de direito em Curitiba e também é diretora pedagógica da Escola da Magistratura do Estado do Paraná, e nós vamos te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Tiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como o vídeo de hoje, em que eu converso com uma juíza sobre a carreira jurídica da magistratura estadual. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje nós estamos aqui com uma grande amiga, uma pessoa por quem tenho enorme admiração, que é a doutora Rafaela Soma, que é magistrada do Poder Judiciário Estadual do Estado do Paraná. Boa tarde, doutora Rafaela, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Assim como o Tiago adiantou, acho até difícil falar aqui, doutor Tiago, mas me desculpe, porque nós somos mesmo amigos de longa data, tive a oportunidade de estudar com a irmã do Tiago, uma grande amiga, e agora estamos nos reencontrando aqui nesse bate-papo. Obrigada pelo convite. Eu, particularmente, tenho horror de ser chamado de doutor, para falar a verdade, então pode ficar à vontade para me chamar só de Tiago, não tem problema nenhum. E contar que até, né, a doutora Rafaela ela é também egressa da Universidade Estadual de Londrina, em que estudei, foi da turma da minha irmã, e a gente conviveu bastante durante aquele período. É realmente uma pessoa por quem tenho um enorme carinho, muita admiração também, porque tem uma carreira que tem se consolidado, uma pessoa que tem, inclusive, preocupação de cunho acadêmico também. A gente vai conversar, vocês vão poder ver isso. Eu queria que você contasse para a gente exatamente qual que é o cargo que você exerce atualmente e desde quando. Eu sou magistrada estadual, sou juíza de direito substituta, atualmente em Curitiba. Exerço esse cargo desde 2012, eu tomei posse em dezembro de 2012, então há quase 10 anos eu estou na carreira, e atualmente, como eu disse, sou juíza de direito substituta, porque existe, né, uma diferença de entrâncias, existe uma diferença de cargo ocupado dentro da carreira da magistratura. Então, eu ingressei como juíza substituta, mas hoje eu sou juíza de direito substituta em entrância final, atuando aqui em Curitiba. Tá. Tem até um planejado mais para frente aqui, mas que eu acho que é interessante a gente mencionar. Então, tem um plano de carreira da magistratura, então? Isso, existe uma espécie de plano de carreira, exatamente. Quando se ingressa na carreira da magistratura, ingressa-se na condição de juiz substituto. O juiz substituto, ele é lotado em uma entrância intermediária, normalmente. Então, são cidades um pouco maiores, mas que abrangem, essa seção judiciária, ela abrange outras cidades menores. Então, o substituto é lotado na seção intermediária, exatamente para atender eventuais férias, afastamentos dos titulares dessas cidades pequenas. E aí, então, depois que se titulariza, passa-se a ser juiz de direito, mas juiz de direito em uma entrância inicial, que é exatamente uma dessas cidades pequenas que compõem a subseção. Na sequência, passa-se a entrância intermediária, ainda na condição de juiz de direito, porque a única distinção que existe é entre juiz substituto, juiz de direito e desembargador. Então, na condição de juiz de direito, passa-se por uma entrância inicial, na sequência, alcança-se a entrância intermediária, que são cidades um pouco maiores, para que se chegue na entrância final. E depois, a outra promoção que existe na carreira é só de um juiz de direito de entrância final para o cargo de desembargador. E agora acontece nas entrâncias finais, como são cidades maiores, nessas entrâncias existe o cargo de juiz de direito substituto e juiz de direito titular, mas entre esses cargos não há nenhuma promoção, é só uma opção de fazer a carreira como juiz de direito substituto ou juiz de direito titular. Qualquer dos dois pode ser promovido a desembargador.
Ah, entendi. Tá aí uma informação, a qual eu, para falar bem a verdade, nem eu mesmo sabia. E eu dou aula de processo já faz É bastante. uma opção que existe entre os cargos, é isso, é uma opção, né? Claro, para ser titular de uma vara, normalmente são pessoas com mais tempo de carreira, mas pode-se optar por ficar substituto de entrância final, que é o juiz de direito substituto, indo dali para desembargador. Não existe promoção mais entre juiz de direito substituto e juiz de direito que é titular de uma vara. Eu até, agora, nunca tinha pensado nisso de maneira organizada, mas tem um caso de um atual desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que antes era juiz titular aqui em Londrina, e que num determinado momento da carreira optou por ser juiz substituto. Né? E que, então, esse é um caminho que não está andando para trás. É perfeitamente possível. Não, não tá, porque ele passa a ser, então, juiz de direito substituto. Uhum. E não juiz substituto, que é aquele que, quando inicia, logo que toma posse, que vai para a entrância intermediária, isso não pode acontecer. Uhum. Agora, como entre juiz de direito, numa entrância final, e juiz de direito substituto também na entrância final, não existe promoção, é só uma opção mesmo. Então, se de repente você é titular, juiz de direito titular numa entrância final, e de repente não dá certo, não gosta da vara, e está aberta uma vaga de juiz de direito substituto. Você pode fazer essa opção, assim como poderia fazer a opção para outra titularidade. E depois, qualquer dos dois podem ir para desembargador, podem tentar essa promoção para o cargo de desembargador. Aí sim, uma promoção. Interessante, muito legal. Bom, isso começa com um concurso, né? O acesso à carreira da magistratura é por meio de concurso para um determinado tribunal, é isso, né? Exato, exato. Então, o concurso para a magistratura estadual é um concurso que é feito por estado. Cada tribunal de justiça faz o seu concurso, né? Normalmente contrata-se uma empresa externa, alheia ao Tribunal de Justiça. Outras vezes o Tribunal de Justiça opta ou tem estrutura para fazer essa prova, mas em cada estado da federação, o próprio Tribunal de Justiça faz o seu concurso público, que é composto de uma primeira fase. A estrutura deste concurso, ela digamos, padronizada, porque segue-se as orientações do CNJ. Mas cada estado da federação faz o seu próprio concurso, diferente do que nós verificamos quanto à carreira de juiz federal, por exemplo, né? Então, na magistratura estadual é assim que se dá, é um concurso em cada tribunal de justiça dos diversos estados da federação. Tá certo. E daí, a pessoa é aprovada naquele tribunal, ela vai fazer a carreira dela dentro daquele tribunal. Tem alguma possibilidade, por exemplo, da pessoa querer se remover? Tem isso de permuta no sistema da justiça estadual? Ou então, por exemplo, o cara passou lá em Rondônia, mesmo que tiver alguém de Rondônia aqui no Paraná que quisesse trocar, existe essa possibilidade, não? Até então não existia, mas é algo que agora, é bem recente mesmo, assim, eu diria que até desse ano, talvez, o CNJ já vem, inclusive vai regulamentar. Então, vinha aprovando em situações casuísticas, alguns casos de permuta, mas, tendo em vista exatamente essa situação que você colocou, esse exemplo, que às vezes, né, como é um concurso estadual, quando se está preparado ou se passa a prestar, normalmente se quer ser magistrado e vai para todos os estados da federação. E muitas vezes acontece de passar num lugar e outra pessoa tem interesse, tem familiares naquele lugar e quer voltar. Então, nesses casos em que a vontade de ambos os magistrados em realizar uma permuta, o CNJ, casuisticamente, tinha permitido que isso acontecesse, mas agora já está em vias de regulamentar mesmo a permuta entre magistrados de diferentes estados. Existe, claro, uma série de requisitos quanto a essa questão que nós conversamos há pouco, das entrâncias, sobre a necessidade dos magistrados estarem na mesma entrância para poder ser possível essa permuta. Então, tem uma série de requisitos, mas sim, hoje já é algo viável, coisa que até então não era possível. Uma vez aprovado no concurso de determinado estado,
tinha que seguir a carreira e continuar naquele estado, a menos que fosse aprovado no concurso de outro estado e iniciasse novamente toda a carreira nesse outro estado. Entendi. Muito, muito interessante. Bom, e você falou aí de que quem está preparado presta aí, geralmente quer mesmo ser magistrado, né? E daí presta concurso aí, o que aparece em vários estados e tudo mais, e aí, estando preparado, corre sério risco de passar, né? Como estar preparado para um concurso da magistratura? Alguém que nos assiste fala assim, eu quero ser magistrado, até por isso eu cheguei até esse ponto desse vídeo aqui. Como o que a doutora Rafaela tem de dica prática aí para me ajudar nesse caminho da aprovação? Hoje, eu não só sou magistrada, mas eu também trabalho na escola da magistratura. Então, eu ocupo, desde o início da carreira, eu já atuava na escola da magistratura como professora. Hoje, eu ocupo também cargo de administração da escola da magistratura aqui do estado do Paraná. Então, atuo como supervisora pedagógica da escola da magistratura, o que abrange todos os núcleos das escolas da magistratura no nosso estado. E aí, a partir de, então, depois do ingresso, claro, cada um trilha, me parece, cada um trilha o seu caminho, cada um descobre aos poucos a sua maneira de estudar, o que é melhor, mas eu fui estudar sobre essa maneira de estudar, porque na escola da magistratura, o que a gente pretende é exatamente isso, nós damos aulas para pessoas que querem alcançar esse cargo. Então, os juízes se juntam para pensar nessas estratégias, pensar em como fazer um aluno ser aprovado, porque a escola da magistratura ela tem essa vertente de preparação do público externo para ingressar na carreira da magistratura e também tem o lado que faz o aperfeiçoamento dos próprios magistrados, porque mesmo depois de ingressar na carreira da magistratura, é necessário também, regulamentado pelo CNJ, para qualquer promoção, é necessário que haja conta com essas duas vertentes, capacitação de magistrados e atendimento do público externo que busca esse cargo, busca alcançar o cargo de magistrado. E estudando isso, eu pude concluir, né, junto com esses outros colegas, que é necessário mesmo uma preparação por fase do concurso da magistratura, porque o concurso ele conta com diversas fases. Em primeiro momento, são cobrados conhecimentos basicamente da letra da lei e do entendimento consolidado na jurisprudência. Então, súmula e lei seca. Isso é o que é cobrado nas questões objetivas da primeira fase de concurso da magistratura, em qualquer dos estados da federação. Então, há uma diferença muito grande de um candidato que se prepara estudando assim, de um candidato que, por exemplo, vai ler doutrina, vai passar em um determinado momento, mas quanto ao resultado da primeira fase, quando se lê lei seca, se estuda as súmulas, esse candidato ele consegue alcançar uma pontuação muito maior nessa prova objetiva. Na sequência, passa-se, então, para a prova discursiva, aí sim, entende-se que é necessário ter um bom caderno, eu diria. Então, é necessário que o candidato tenha frequentado um bom cursinho preparatório para concurso, e com isso tenha acompanhado, tenha um material por escrito para poder estudar e ter o necessário conhecimento para aprovação numa prova discursiva. Na sequência, passa-se para a prova de sentença, então é nessa fase que quem assessora um magistrado, ou mesmo se não tem oportunidade de assessorar, faz a opção por estudar apenas, me parece de suma importância fazer um curso em que possa soltar a mão mesmo, sentenciar, fazer sentenças que vão ser corrigidas por juízes. Então, passar para juízes corrigirem essas sentenças, né, seja na condição de assessor, seja porque tem um amigo que é juiz, seja porque existem, né, cursinhos que fazem exatamente isso. E aí, então, chega-se à prova oral, momento em que também é necessário uma preparação, porque é consabido que a prova oral, ela é a fase do concurso da magistratura com questões menos técnicas. Então, na prova oral, o que tem de mais básico
é o que vai ser cobrado. Então, se o candidato já passou pela prova objetiva, pela prova discursiva, pela prova de sentença, bagagem conteudística ele tem para enfrentar ali os 13 desembargadores ou 13 juízes que compõem ali a sua plateia da prova oral. Mas o que nesse momento faz com que haja reprovação é mesmo uma questão emocional. A dificuldade de se ver, né, diante de 13 desembargadores ou 13 juízes, cada um examinando uma matéria específica e fazendo arguições para você. Então, é mesmo uma habilidade emocional que precisa ser desenvolvida quando o candidato alcança essa fase do concurso da magistratura, também com muito treino. Então, me parece que o percurso a ser trilhado é mesmo um percurso fase a fase, analisando-se o que é necessário para aprovação em cada uma das fases do concurso da magistratura. Legal, muito, muito interessante essa abordagem da pessoa precisar se preparar. Eu tenho dito sempre que a pessoa precisa entender que o trabalho dela é se preparar, se ela quer mesmo ser aprovada em um concurso, né? E essa sua menção também é a importância, inclusive por regulamentação e tudo mais, mas dos magistrados continuarem estudando, se aprimorando e tudo mais, para quem escolhe o direito, qualquer uma das carreiras ligadas ao direito, não tem linha de chegada de estudo, né? A gente precisa estudar a vida inteira. Eu queria reunir duas questões aqui em uma para poder deixar você falar, que é o que você considera mais interessante, mais positivo da rotina de magistrada e o que você considera assim não tão mais desafiador, mas eu também tenho falado sempre assim, o que é que te faz lembrar da origem etimológica da palavra trabalho, que é aquele instrumento de tortura, o tripário, né? Fala, nossa, meu Deus do céu, eu não acredito, mas é meu trabalho, isso aqui eu preciso fazer. Bom, primeiro, né, quanto à primeira pergunta, que é exatamente o que me move, o que é mais interessante para mim nessa carreira. Hoje, talvez depois de alcançar o cargo e de trabalhar um pouco como juíza, né, hoje eu tenho 10 anos de carreira, eu pude perceber que eu realmente sinto que eu estou no lugar certo, assim, que eu faço exatamente o que eu gostaria de fazer. E isso, o que eu gostaria de fazer, que eu percebo que só a magistratura me proporciona, dentre as carreiras jurídicas, o fato de observar, analisar, ouvir ambas as versões. Então, o diálogo, o contraditório, isso é algo, assim, que me encanta na carreira da magistratura. Então, ouvir, saber o que ambas as partes têm a me trazer, para só depois me posicionar. Então, porque é muito diferente de qualquer outra carreira que o direito nos proporciona, porque, claro, um advogado, né, vai defender a tese dele, vai trazer o que o cliente tem a trazer, da mesma forma, um procurador vai proceder dessa maneira também, então vai adotar um dos lados, né, vai atuar em defesa ou em prol de uma das partes do processo. Então, é exatamente essa posição equidistante que me permite, depois de ouvir as versões, de analisar o processo, as provas daquele processo, chegar a uma conclusão que é pessoal, mas é uma conclusão a partir do que o processo me mostrou. Isso que faz com que eu sinta que eu estou no meu lugar dentre as carreiras jurídicas que o curso de Direito me proporcionaria. Então, é esse fato de decidir depois de ter ouvido, de não precisar defender uma linha necessariamente. Então, essa posição, para mim, é uma posição de conforto. Então, eu me sinto no meu lugar quando eu estou ali. E é isso que me move a continuar, e também, claro, quando eu vejo que, no caso concreto, a gente consegue dirimir, assim, a controvérsia que nos é apresentada. Então, pacificar mesmo a sociedade, né, ali, se a gente pensar na finalidade mesmo da jurisdição, essa pacificação social. Então, quando eu penso nisso,
e vejo que é a mesma maneira de contribuir para a sociedade, isso me faz acreditar que eu exerço exatamente o cargo que eu tinha que exercer. Mas, claro, como você colocou, nem tudo são flores. Então, o que eu achava, quando eu fui aprovada no concurso, então, lá atrás, que eu ia poder exercer exatamente isso. Então, ficar no meu gabinete, pegar meus livros, fazer uma sentença incrível, super aprofundada, com diversas doutrinas, né, nesse momento, depois de ouvir as partes, chegar à minha conclusão que eu ia poder fazer isso. Mas a quantidade de processos é muito grande. Então, quando nós comparamos, assim, né, a quantidade de processos com a quantidade de juízes que a gente tem, logo já consegue-se chegar à conclusão de que não é possível trabalhar dessa maneira. Então, o que, de certo modo, eu não gosto na carreira, mas, assim, eu tenho que me adaptar, é a figura de um juiz gestor. Então, eu achava que eu ia assumir, como eu disse, ia ouvir as partes, ia prolatar minha sentença, depois de muito estudar aquele caso, estudar aprofundadamente, conversar, debater, de repente, com colegas, doutrinadores, né, ali no livro mesmo, mas isso nem sempre é possível pela carga de processos e por todas as cobranças que a corregedoria nos faz quanto à produção em quantidade. Então, hoje, sabe-se que se exige a figura de um juiz gestor, que foi algo que eu não aprendi na faculdade, não me cobraram em nenhuma dessas fases do concurso, conhecimentos de administração de processos, administração de pessoas. Isso não é cobrado no concurso, mas depois a gente vê o quanto é necessário para administrar uma vara. Então, essas pressões quantitativas são, para mim, o lado ruim, porque para mim seria um trabalho só de qualidade. Então, a minha preocupação seria a qualidade e não a quantidade, mas não é isso que acontece. A gente precisa lidar e equilibrar esses dois fatores no nosso dia a dia. Sem dúvida. As duas partes da resposta me parecem que fazem muito sentido, né? Eu sempre disse que o brasileiro precisa aprender a enxergar o bom juiz como juiz que tem compromisso com a imparcialidade. Esse é um modelo de juiz, não nada diferente disso. E a gente também precisa entender que há milhões de demandas que chegam ao Poder Judiciário brasileiro todos os anos e que isso, até da perspectiva do advogado, né, que precisa se comprometer com clareza, com objetividade também, porque o judiciário precisa dar alguma resposta. Não adianta muito que a resposta seja uma resposta de qualidade, mas que chegue séculos depois, né, porque as pessoas elas precisam de solução para os problemas da vida que elas levam ao Poder Judiciário. Muito, muito interessante. Eu também queria saber se você enxerga que há alguma cautela que é própria da vida de quem abraça a magistratura, profissional ou pessoal, ou seja, isso é um tipo de coisa que a pessoa, depois que ela é magistrada, ela vai ter que prestar atenção, que é uma coisa que pessoas em comum faz parte da vida, mas não deve fazer parte da vida de um magistrado, ou então o contrário, o magistrado ele vai ter que saber que ele precisa fazer isso aqui, além do que ele faz no cargo, na vida, no supermercado, sei lá, ele tem que ter no mínimo isso, tem que pensar em cidade pequena, esse tipo de coisa. Tem alguma coisa que você enxerga assim? Sem dúvida, eu acho que não é... O cargo, ele traz consigo a necessidade de algumas restrições. Então, eu concordo quando, né, você bem colocou ali, que o que caracteriza mesmo o magistrado, quando nós pensamos em distinguir as diversas funções exercidas pelos profissionais do direito, é a imparcialidade. Então, eu concordo que haja, e existe mesmo, censura por parte das corregedorias estaduais, por parte do próprio CNJ, quanto a posicionamentos políticos, por exemplo, em redes sociais. Então, e não só políticos, até nós verificamos, assim, ao longo da carreira, né, quando analisamos esses casos que são submetidos
a controle das corregedorias, a controle do CNJ, situações que acabam por expor demais a vida pessoal do magistrado. Então, então, seria essa parte de exposição política, de tomar partido, de se manifestar publicamente em redes sociais ou de qualquer outra forma. Não só sobre situações concretas, mas externar essa opinião e também há necessidade de um cuidado quanto à vida pessoal. Então, não se espera que o magistrado se comporte de maneira reprovável na sua vida em sociedade. Então, não se espera que um magistrado vá numa festa, vai beber um monte, vai pegar o carro e vai sair dirigindo. Ou vai expor uma magistrada, de repente, fotos com muita corpo à mostra. Então, isso tudo não se espera, e já se verificou censuras na história, assim, da carreira da magistratura, em decorrência de fatos como esses, por exemplo. Então, tudo isso me faz, assim, pensar que essa resposta tem que ser construída exatamente trazendo que a carreira da magistratura, além desses deveres funcionais, ela traz também deveres pessoais, porque é necessário que o magistrado se comporte da maneira que o Código de Ética prevê, de uma maneira sem fazer essas exposições, de maneira a não levar em que as pessoas acreditem que o posicionamento do magistrado é X ou Y, sendo que depois ele pode vir a julgar um caso, né, desses. Então, ele não pode se posicionar previamente sobre uma situação que pode vir a seu julgamento. Então, tudo isso faz crer que não existe só um dever funcional, existe também uma série de restrições e deveres pessoais, sociais, que acompanham a carreira da magistratura. Interessante. Eu vou até contar, eu incluí essa pergunta aqui nesse roteiro, dessas conversas que a gente está tendo nessa série do canal, por conta de algo que eu ouvi um ex-aluno, que é promotor, falar uma vez, né, no sentido de que, olha, eu estou lá numa cidade que é muito pequenininha, eu não posso, no sábado de manhã, ir ao supermercado de chinelo, camiseta regata e tudo mais, porque as pessoas daquela cidade, elas não me esperam. Não esperam me ver daquele jeito. É o Ministério Público que está andando, então eu vou andar desse jeito num outro lugar qualquer. Lá não dá, porque faz parte do pacote da carreira que eu decidi abraçar. E daí então, exato. Então, assim, claro, tem todas essas questões, quando eu coloquei a mulher, né, hoje é uma questão muito em voga, então, assim, a mulher tem, né, total liberdade sobre o seu próprio corpo, tá? Se quiser se expor de uma maneira ou de outra nas redes sociais, tudo bem, mas acontece censura por ser juíza, por exemplo. E da mesma forma, se você quiser ir no supermercado na cidade do interior de chinelo, tudo bem, mas acontece censura, seja uma censura popular, ou quando, né, pode até alcançar caminhos maiores, chegar na corregedoria, chegar no CNJ, enfim, mas é o que a sociedade exige. Então, eu diria que sim, é um ônus que a carreira traz. Então, essa não exposição, porque as pessoas realmente estão numa cidade do interior, uma cidade pequena, você é o único juiz daquela comarca. Então, é o Poder Judiciário que está ali. O juiz ele acaba personificando a figura do Poder Judiciário quando se está numa cidade tão pequena como essa. Então, sim, eu entendo que esse ex-aluno, enfim, esse promotor, talvez realmente tenha, né, se sentido, de repente, constrangido em andar nessa situação, andar com uma roupa que é normal para qualquer um que está fazendo compra, para ele não, porque tem os olhares, enfim, não é o que esperam naquela sociedade do juiz, do promotor. Então, eu acho que cabe a nós mesmo cumprir, assim, esses padrões, porque é o que a sociedade espera de nós. E então, em algumas situações, basta, né, a gente se restringir e se comportar de maneira consciente, de maneira consentânea com esses ditames sociais para o cargo que a gente ocupa. Então, tem que se ingressar na carreira sabendo disso. Interessante, muito, muito interessante. Já caminhando para o final, até pelo nosso limite
de tempo, eu chego à pergunta mais deselegante que tem, mas que se não fizer, todo mundo reclama embaixo, que é o seguinte: quanto que ganha, afinal, alguém que abraça a magistratura estadual? Compensa abrir mão de outras coisas, me dedicar para o concurso e tudo mais, e afinal de contas vai sobrar quanto de dinheiro no meu bolso lá depois? Vamos lá. O compensa, eu diria que eu volto lá naquela pergunta do compensa pessoalmente, compensa porque você sonha ser magistrado, compensa porque você se sente vocacionado para essa carreira. Porque, claro, existem existe alguma variação, né, de estado para estado. Então, o salário, enfim, o subsídio que se recebe, mas a carreira da magistratura é uma carreira com bastante defasagem salarial, e outras carreiras foram se tornando mais atrativas em termos salariais mesmo, porque aqui, por exemplo, no estado do Paraná, há cerca de 7 anos a gente não tem nenhum aumento, não é nenhum aumento mesmo. Então, exatamente o que se ganha hoje é o que se ganhava 7 anos atrás, inclusive quanto aos centavos. Então, e claro, a gente sabe que o que se compra hoje não é o que se comprava com o mesmo valor há 7 anos atrás. Então, em termos financeiros, claro, o fato de se ter estabilidade, de se saber que vai receber todo mês determinado valor, isso é sim um dos atrativos da carreira. Então, né, que diferentemente de um advogado, enfim, que às vezes vai ganhar muito num mês, pouco em outro, ali na carreira da magistratura sabe-se que vai ganhar aquele tanto todo mês. Mas tem todos os percalços, tem enfrentar o interior do estado respectivo, então você muitas vezes mora na capital, já mora em Curitiba, então compensar financeiramente, talvez compense fazer um cargo de assessor, um concurso para assessor do Tribunal de Justiça, porque aí você sabe que você vai ficar naquela cidade, não vai ter que enfrentar o interior, e financeiramente, não sei se hoje tem grande diferença salarial. Então, a questão salarial, eu acho que ela deixou um pouco de ser um atrativo da carreira da magistratura. Mas falando em valores mesmo, né, que é o que você me pergunta, também nós temos que pensar que, né, tem tudo isso no portal de transparência, então é uma informação pública, mas que muito do valor recebido pelos magistrados fica retido já na fonte, isso é importante lembrar. Então, o bruto é um dinheiro que nunca vai se ver na conta, porque já tem o desconto dos impostos, enfim. Líquido, eu acredito que o valor do subsídio líquido, aí, se a gente pensar, né, na remuneração dos juízes dos mais diversos estados, ele vai ficar em torno de R$25 mil, algo assim. Então, né, se não pensar em diária, eu acho que, em média, de 20 a 25 mil é o que um magistrado estadual vai receber efetivamente ao final de um mês de trabalho. Perfeito, muito obrigado. Eu queria te agradecer demais pela disposição para conversar. É muito bacana ver alguém que gosta da magistratura falando sobre a magistratura, que é uma carreira sobre a qual há tanta curiosidade, né? E uma pessoa comprometida, inclusive, com o viés acadêmico também. Muito, muito obrigado, viu, doutora Rafaela? Eu que agradeço. Eu realmente, assim, sou entusiasta, então até é difícil, né, pontuar, mas eu achei bem interessante esse bate-papo, porque a gente relembra tudo que gosta e o que desgosta na carreira, mas eu quero, né, aqui, espero ter trazido uma mensagem boa, porque eu realmente gosto demais e sempre quero, sendo professora, quero que os alunos venham para esse lado também. Então, eu te agradeço pela oportunidade de conversar com pessoas que talvez almejem esse cargo, quero me colocar aqui à inteira disposição. Muito obrigada mais uma vez, tá? Nós que agradecemos, nos assiste a comentar aqui embaixo, contando de onde é que nos assiste,
Quero te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que a gente fala da Advocacia Pública Municipal, e te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse material para cá, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.